Olá, eu sou Ellen Dânia Santos, eu estou como superintendente de resíduos sólidos da DASA e atualmente também coordenadora do GT de resíduos sólidos da ABAR. Hoje estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a regulação do manejo de resíduos sólidos, focando nos aspectos gerais dessa regulação. Para a gente compreender o objeto da regulação desses serviços, é interessante e importante a gente entender a definição do Serviço Público de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. E onde está essa definição? Essa definição a gente encontra na interface da Política Nacional de Resíduos Sólidos e também na Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico. Essas duas leis, elas trazem definição do que é esse serviço. Começando pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lá no artigo 3º da Lei 12.305 de 2010, eles definem o Serviço Público de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos como um conjunto de atividades previstos no artigo 7º da Lei 11.445 de 2007. Ou seja, eles se reportam à nossa Lei Nacional de Saneamento Básico. E aí, quando a gente vai lá para a nossa Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico, lá no artigo 7º, a gente tem que esses serviços, ele é definido como composto pelas seguintes atividades: de coleta, de transbordo e de transporte dos resíduos relacionados na linha C do inciso 1 do caput do artigo 3º dessa lei, que a gente, né, vai conhecer um pouco mais à frente que tipo de resíduo que está se referindo esse artigo 3º da Lei 11.445. E continua, que também é composto pelas atividades de triagem para fins de reutilização ou reciclagem, de tratamento, inclusive por compostagem, e de destinação final dos resíduos relacionados também na mesma linha C do inciso 1 do artigo 3º da mesma lei. E também das atividades de varreção de logradouros públicos, de limpeza de dispositivos de drenagem, limpeza de córregos, e outros serviços da limpeza urbana, tais como poda, capina, raspagem, enfim, outros serviços, né, relacionados aí à limpeza de vias e logradouros públicos. Indo para esse artigo 3º da Lei 11.445, a gente observa que ele é o artigo que traz o conceito de saneamento básico. E aí, na linha C, ele traz o conceito de que vem a ser esse serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, que é constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção da infraestrutura e instalações operacionais de coleta, varrição manual e mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento, destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana. Então, aqui ele caracteriza bem que tipo de resíduo é objeto desse serviço público, que é o resíduo domiciliar e os resíduos de limpeza urbana. Fazendo um esquema para a gente compreender bem as componentes desse serviço, né, então a gente tem que os resíduos de responsabilidade do poder público, que são objeto do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, de acordo com as leis, são os resíduos domiciliares, os resíduos de limpeza urbana, incluindo as atividades que a gente mencionou, e também os resíduos equiparados aos domiciliares, que são aqueles de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço que possuem natureza, composição e volume equiparado ao que são gerados nas residências. Então, esse é o objeto do serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, portanto, é o objeto também da regulação desses serviços. Claramente, fazendo aí essa interface, né, na lei, na Política Nacional de Resíduos Sólidos e na Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico, a gente tem uma definição clara de responsabilidade em relação aos tipos de resíduos. Então, a gente pode dividir aqui de resíduos de responsabilidade do poder público e dos geradores. Então, do poder público, como a gente mencionou, nós temos os domiciliares, os de limpeza urbana e aqueles equiparados aos domiciliares, né, que são aqueles oriundos de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço, que possuem essa natureza, essa composição e o volume semelhante ao resíduo que a gente gera em casa.
E temos os resíduos que são de responsabilidade dos geradores, que são os resíduos que são gerados em ETs, né, de tratamento de esgoto, resíduos industriais, os resíduos de estabelecimentos de saúde, os de mineração, os resíduos perigosos de maneira geral, os da construção civil, agrossilvopastoris e os resíduos de serviço de transportes. Então, é importante a gente entender o objeto do serviço público, porque ele vai coincidir com o objeto da regulação dos serviços que são públicos. O objetivo principal da regulação de todos os segmentos do saneamento básico, e aí a gente tem também do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, é a melhoria contínua da qualidade da prestação desses serviços. E para garantir essa melhoria contínua, as entidades de regulação elas devem lançar mãos de alguns instrumentos. E eu destaquei aqui algumas etapas necessárias para a formulação desses instrumentos regulatórios, em especial para aquelas agências infranacionais que ainda não possuem esse arcabouço regulatório relacionado a esse segmento do saneamento básico. Então, a primeira etapa fundamental é caracterizar a situação desses serviços na localidade, no município ou na estrutura de prestação regionalizada. Então, eu preciso identificar, diagnosticar os aspectos institucionais da prestação desses serviços, né? Se há um plano de resíduos, um plano de saneamento, quem é o prestador de serviço, se é privado, se ele é público, se há cobrança ou não por esse serviço. Diagnosticar também as condições de cobertura da prestação dos serviços de coleta e também da limpeza urbana, um levantamento da legislação vigente, da legislação local vigente ali naquele município, naquela estrutura de prestação regionalizada, mapear e caracterizar as instalações e atividades que integram esses serviços, como as instalações de transbordo, os pontos de entrega voluntária de resíduos, os locais de entrega voluntária de materiais recicláveis, as usinas de tratamento, se há centros de triagem, existência ou não de lixões, aterros controlados, aterros sanitários, e conhecer também as características dos resíduos gerados, que diferencia de localidade para localidade. Então, essa composição gravimétrica e a quantidade ela é fundamental, inclusive, para definir que tipo de valorização é mais indicada para aquela localidade. A outra etapa é fazer formular esse instrumento, essa norma de qualidade, e para isso é preciso identificar as lacunas regulatórias existentes, né, há situações em que vá se começar a iniciar de fato e há situações que você vai complementar os instrumentos regulatórios existentes, então é preciso identificar essas lacunas, definir critérios de qualidade para os serviços nas suas atividades que o integram, né, desde a coleta até a sua disposição final, analisar o alcance da regulação elaborada e também desenvolver estratégias para implementação, de forma que ela, né, seja aí observada pelos prestadores regulados e também pelos usuários do serviço, que tem uma interface aí importante, uma vez que é o usuário que disponibiliza esses resíduos para a coleta pública. E, né, feito isso, a implementação, a elaboração, é preciso monitorar, é preciso fiscalizar o cumprimento dessa norma e, eventualmente, aplicar as penalidades previstas. Então, existe a necessidade da entidade reguladora estabelecer um esquema de monitoramento da implementação da norma que ela editou e verificar o cumprimento efetivo dessa norma elaborada. Define os procedimentos de fiscalização e as sanções a serem aplicadas, né, garantindo aí essa segurança jurídica de atuação do próprio ente regulador, e também definir os controles necessários, né, e os valores aí das sanções de multa, por exemplo, no caso de um descumprimento da norma regulatória e de fiscalização. E tudo isso, né, essa construção desses instrumentos regulatórios, eles são feitos para alcançar os objetivos no tocante aos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. E um desses objetivos é ampliar a cobertura, é a universalização desse serviço. Não só a universalização da coleta, mas também a universalização da destinação adequada desses resíduos. Garantir também, né, o outro objetivo importante a ser ali, perseguido, digamos assim, pela regulação, pelas entidades reguladoras, que é garantir a sustentabilidade econômico-financeira desses serviços de manejo de resíduos sólidos, observando, é claro, a capacidade de pagamento do usuário.
Aumentar os padrões de qualidade do serviço, fornecer um serviço que satisfaça ali, né, as necessidades dos usuários da cidade no geral, né, e exigir o cumprimento de metas da coleta seletiva e valorização de resíduos. Então essa valorização ela depende previamente de coleta seletiva, então é necessário observar aí essa segregação prévia e a coleta pelo poder público. Objetiva também estimular as políticas de redução da geração dos resíduos e da reciclagem, aumento da reciclagem, organizar adequadamente o que deve ser enviado para os aterros sanitários, ou seja, apenas os rejeitos, né? Aqueles que não há como, não há mais possibilidade, viabilidade econômica e técnica para reciclagem e aproveitamento. Gerar informações que permitam o conhecimento oportuno do desenvolvimento e cumprimento dos objetivos do setor. Então, isso é uma competência da agência reguladora, não só estabelecer ali o normativo, né, as disposições obrigatórias que devem ser cumpridas, mas também gerar informação, né, propiciar essa transparência para a sociedade. E garantir e criar mecanismos para garantir a participação da população no planejamento e acompanhamento dos serviços pela população. E para isso é preciso ter atenção para alguns pontos que devem ser regulados nas normas de qualidade referente às atividades que integram o serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. A coleta, por exemplo, ponto sensível da coleta é o horário e a frequência de coleta que deve ser observado e atendido pelo prestador de serviço. E também as formas de disponibilização dos resíduos pelo usuário, né? O que gera aquele material. Em relação ao transporte, é necessário estabelecer requisitos para o transporte seguro, para que haja um sistema de monitoramento de transporte desses resíduos sólidos urbanos. O transbordo, uma questão sensível, é o tempo de permanência máxima dos resíduos na instalação, porque é uma instalação de transferência e não de disposição final. Então, esse tempo máximo de permanência, ele é uma questão que está ali embutida no que a gente chama de qualidade operacional daquela instalação. Então, é necessário também prever a obrigatoriedade de estruturas que garantam o adequado retenção e tratamento do chorume e as proibições eventuais ali, inclusive de tipos de resíduos que podem e que não podem ingressar naquela instalação de transbordo. O tratamento, há uma necessidade também de estabelecer requisitos operacionais das plantas de tratamento, de forma que garanta aí, né, a qualidade não só da operação, mas também ambiental da localidade onde ela está ali instalada. E a disposição final, focando aí no aterro sanitário, é necessário, eh, definir os critérios para que haja o controle de entrada dos resíduos no aterro sanitário, não somente de quantidade, mas também das origens desse resíduo que está ingressando ali, e prever também um adequado monitoramento geotécnico e ambiental, que é fundamental aí para essa característica, para essa operação adequada, né? Porque sem um adequado monitoramento geotécnico e intervenções necessárias, há um risco ali de comprometimento de estabilidade. Então, é importantíssima a realização contínua dos monitoramentos geotécnico e ambiental. As agências reguladoras já têm editado normas de qualidade, então nós já temos normas editadas por várias agências sobre condições gerais de prestação e utilização dos serviços, sobre transbordo e disposição final. E também temos normas sobre procedimentos de fiscalização, infrações e penalidades, indicadores de desempenho e qualificadores, e também sobre taxas de regulação. Então, aqui nessa tabela, eu trouxe o tema, objeto de regulação, as agências que normatizaram esse tema e o número da resolução. Então, vocês facilmente conseguem encontrar esse material nos sites das agências indicadas. Deixo aqui algumas referências utilizadas para a apresentação, me coloco inteiramente à disposição para esclarecimento de dúvidas, né, e enfim, no que eu puder auxiliar, e agradeço a atenção de vocês e até a próxima.